Oi pessoal, bem-vindos ao canal Dr. Luiz Francisco Reis. Hoje vamos falar de cirurgias de periápice e eu tenho dois objetivos bem claros para traçar. O primeiro deles, indicações. Quando realizar as cirurgias de periápice? Por que realizar as cirurgias de periápice? Segundo, as técnicas. O nosso sucesso vai depender basicamente da indicação correta e da técnica correta. Perfeito? Então vamos lá, se inscreve no canal, curte, dá um like e vamos iniciar. Então assim, qual é o objetivo da cirurgia de periápice? Então a gente sabe que as cirurgias, elas realizadas, bem realizadas, elas evitam reinfecção desse canal, tá? E dos tecidos periapicais. Então a gente tem um exemplo clássico aqui, uma lesão de periápice, do elemento 12, né? Então muitas vezes aparecem fístulas, o paciente sente desconforto, dor, e isso está relacionado à indicação. Quando você visualiza uma lesão desse tamanho, normalmente está associada à sintomatologia. Lesões menores, achados radiográficos, temos que pensar duas vezes antes de fazer intervenção cirúrgica. Então lá, vou ler algumas das indicações. Quando esgotadas as possibilidades de retratamento. Então, a primeira indicação, você não consegue retratar o canal por via convencional, seja por obstrução, por pino, por núcleo, por instrumento fraturado. Então, você não tem acesso ao ápice desse dente via convencional. Segunda indicação, iatrogenias, todo mundo sabe o que é, ou acidentes ocorridos durante o tratamento endodôntico convencional. Então, houve um acidente ou uma iatrogenia que não obtiveram sucesso por via convencional. Terceira indicação, como eu já citei, núcleos volumosos, grandes reabilitações protéticas, que você não consegue remover essas coroas para ter acesso ao ápice. Então, a nossa intervenção vai ter que ser via ápice. E eu brinco nas aulas presenciais que eu faço endodontia, mas só se enxergar o ápice do dente, né? Então eu realizo as cirurgias periapicais. Outra indicação, perfurações reticulares que não respondem ao tratamento conservador, mas estas perfurações de terço apical, né? E tratamento de lesões recidivantes. Realizou o tratamento endodôntico, a lesão não regride, a fístula retorna, então, para um segundo momento, realizar a cirurgia, fazer toda a limpeza dessas estruturas apicais. Eu tenho três técnicas que eu queria mostrar hoje para vocês. A curetagem apical, simplesmente. A apsectomia, que é além da curetagem, nós fazemos o corte do terço apical dessa raiz, ou de 2, 3 milímetros do ápice dessa raiz. E a apsectomia com obturação retrógrada. Então, além da curetagem, da secção do término da raiz, é feita uma obturação por via retrógrada. Tá? Então, basicamente, nós conseguimos solucionar as lesões apicais decorrentes de endodontia com essas três técnicas. Vamos ver a primeira. A curetagem. Tem aqui um exemplo e eu vou conversar com vocês. Tá? Então, é assim. Num primeiro momento, radiografia periapical, onde nós visualizamos a lesão. Muito bem. Para fazer a curetagem, para fazer a apsectomia ou para fazer a apsectomia com obturação retrógrada. Primeiro de tudo, se há possibilidades de realizar a endodontia, pedimos ao colega que faça esse tratamento. Então, nessa imagem, já a endodontia realizada, previamente ao procedimento cirúrgico. Primeiro realiza a endodontia se houver condições.
e, num segundo momento, a cirurgia de periápse. Tá? Não creio que nenhum endodontista vá conseguir dizer para o paciente: vamos conseguir regredir totalmente esta lesão apenas com endodontia. Então, a cirurgia ela é um coadjuvante, ela ajuda na cicatrização desses tecidos, né? Na remoção da lesão, o que às vezes a endodontia por si só não tem essa condição. Então, voltando lá, realizou a endodontia, procedimento cirúrgico de curetagem. O que é a curetagem? Um acesso cirúrgico, seja por brocas de alta rotação, brocas piezo, brocas de peça de mão reta. O importante é acessar a lesão. Com um exame de imagem, nós vamos observar se essa lesão está mais próxima da vestibular ou da palatina e lingual. E esse será nosso acesso. Não vou discutir hoje acesso com vocês, tá? Nesse momento. Vocês assistam outros vídeos onde eu já falei sobre indicações, tipos de incisões, condições das incisões, critérios das incisões. Então, no caso desse procedimento, nós tínhamos já uma fístula vestibular e o acesso foi vestibular. Então, a curetagem o que é? Após o acesso e a remoção do tecido ósseo para localizar a lesão, fazer a remoção, a exérese dessa patologia, que deve ser encaminhada para um histopatológico, com certeza. Tá? Então, a exérese. Então, curetagem, curetas de Lucas, curetas muitas vezes periodontais para fazer a raspagem da parte mais posterior dessas raízes, remoção da lesão por completo, exérese, regularização das bordas, para que não fique nada que dificulte o processo de cicatrização, aguardar a formação de um coágulo. Muita gente fala em biomateriais, eu não vou colocar aqui a discussão de biomateriais hoje. Eu sou fã de coágulo, nos casos vocês vão ver que eu uso muito isso, é coágulo. Tá? Então, depois de formação do coágulo, preenchimento dessa loja com sangue, ainda não é formação do coágulo, mas a formação, preenchimento de sangue dessa loja óssea, a sutura. Tá? Para que a gente faça essa curetagem, é muito importante que a gente tenha certeza que os ápices estão bem obturados. O endodontista tem que ser um cara muito bom e dizer assim, ó, confio na minha endo. Tá bom? Muitas vezes a gente pede para o endodontista, olha, se quiser fazer até um extravasamento, não há problema, porque no momento da cirurgia eu posso remover esse excesso e a gente tem uma certeza de que o ápice está bem vedado. Para fazer a curetagem, o importante é isso, vedamento muito bom dos ápices radiculares. Então, aqui uma outra situação, é um caso um pouquinho mais antigo, talvez pensasse numa outra situação, mas aqui, exodontia da raiz desse elemento do 21 e o 22 também com tratamento de canal de ótima qualidade, e nós optamos em realizar a curetagem, a enucleação desse tecido. Tá bom? Importante, preservação no caso. Tá? Preservação. Então, vou mostrar para vocês aqui uma outra situação de controle. Então, um dente 12 com a presença de fístula. E eu vou abrir um parênteses aqui. Fístula, opa, processo infeccioso. Vamos intervir. Se eu tivesse apenas a imagem radiográfica, sem a presença da fístula, e o paciente não manifestasse nenhuma queixa, eu olhando esta radiografia, eu não posso afirmar que essa lesão está ativa ou não, em evolução ou involução. Então eu preciso que o paciente relate dor, desconforto, presença de fístula, para daí sim eu indicar a cirurgia de periápse. Apenas a imagem, sem
nada clínico, não abra o paciente, não submeta o paciente a um procedimento cirúrgico. Poupe seu paciente, faça o acompanhamento. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Vamos intervir quando houver indicação. Indicação, além daquelas que eu falei, existe a necessidade do paciente relatar dor, desconforto ou presença de fístula. Fora isso, ou grandes lesões, né? Mas uma lesão pequena desse porte, se não tivesse fístula, eu não faria o procedimento cirúrgico. Ok? No final da apresentação tem lá meu e-mail, que mais? O Face, o Insta, se você quiser discutir algum caso, manda lá para a gente e a gente te ajuda. Então aqui, após as incisões, né, uma incisão modificada de Newman, acesso com uma broquinha esférica, que eu gosto de usar a broquinha esférica montada em peça reta, com abundante refrigeração. Acessei ali a lesão, fiz toda a curetagem, já estamos no segundo assunto em apsectomia. Além da curetagem, eu fiz a apsectomia, o corte desta raiz. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, então, ó. Feito o corte dessa raiz, desse 2 milímetros, 3 milímetros, dependendo do comprimento dessa raiz, até 3 milímetros eu posso fazer esse corte da raiz. Então, para o acesso, eu uso uma broca esférica Carbide. Para fazer o corte radicular, eu uso uma diamantada, uma broquinha diamantada, ou em peça reta ou alta rotação, depende da angulação que eu consiga. Normalmente é peça de mão reta. Tá? Quanto menor o ângulo desse corte, menor os canalículos acessórios que vão ficar expostos. Então, é importante que você conseguir 90 graus, fazer esse corte, perfeito, ótimo. Então, feito o corte desse terço apical de raiz, 2, 3 milímetros, faço a regularização com uma liminha específica de apsectomia, uma microlima da raiz e das estruturas ósseas, formação de preenchimento de sangue para formação de coágulo, sutura nylon, seda, Vicryl, a teu critério, tá? Um outro detalhe, tirar o dente de oclusão. Ele não pode estar com o dente em oclusão, tá? E aí vamos ver, então, esse é o segunda abordagem, a apsectomia. Além da curetagem, quando você tem dúvidas do selamento apical, como é o caso dessa situação aqui, né? O tratamento apical não foi até o término da raiz. Então eu preciso remover, porque ali deve estar cheio de micro-organismos, né? Então eu faço a apsectomia. Muito bem. E olha só o controle, que coisa maravilhosa. Adoro esses slides assim de controle. Então a radiografia inicial, a radiografia pós-operatória imediata, 2, parece até que a lesão aumentou e não é isso. Mas radiograficamente eu removi o osso, fiz toda uma curetagem. Então, radiograficamente parece a lesão maior, mas não. Radiografia terceira, com 1 mês de pós-operatório, a gente já vê uma cicatrização na periferia desta lesão. O slide 4, 3 meses. 3 meses. E o slide 5, aqui não é o slide da imagem, 5, né? Com 6 meses. O que eu usei? Coágulo. E a gente vê o fechamento já de fora para dentro, da periferia para o centro. O ápice já tem osso neoformado. Então, com 6 meses, eu posso dizer para o paciente, sucesso, perfeito, esse dente não vai mais incomodar. Não é? Então, esses controles são importantes. Né? Você exige o padrão da radiografia, sempre com um posicionador ou com imagens digitais. Tá? Um outro caso de apsectomia, então, clinicamente, os dentes aí, ó, 21, 22, né? O 22 é o responsável pela lesão, pode fazer um rastreamento, teste de vitalidade.
iniciar com a endodontia. Vocês vejam aqui nessa imagem radiográfica, endodontista entrou em ação, realizou o procedimento, mas me pareceu que o ápice não foi completamente preenchido. Então, eu descarto a possibilidade de uma curetagem simples e parto para curetagem associada à apsectomia, o corte desse finalzinho da raiz. E aí nós temos o pós-operatório imediato. Nossa, mas a lesão aumentou. Não é isso. Não é que a lesão tenha aumentado. É que com a osteotomia, com a curetagem, a raspagem, o tratamento da cavidade, ela parece maior, sem dúvida. E aqui com 6 meses, já pulei ali para 6 meses, vocês vejam que maravilha. A diminuição, né, desse espaço antigamente contaminado. Ah, só com a endo iria conseguir uma regressão dessa em 6 meses? Acho difícil. Acho difícil. Então, a cirurgia periápice para auxiliar, para acelerar esse processo cicatricial. E esse casinho aqui, ó, o terceiro casinho de apsectomia que eu quero mostrar para vocês, realizado num curso que nós temos aqui em Curitiba, no Instituto Orbis, pelos alunos do curso. Então, apareceu o paciente com uma tomografia e no dente 11, uma lesão apical. Vocês já sabem, lesão apical, primeira coisa, endodontia. Se quiser extravasar o material, não há problemas. No procedimento cirúrgico eu vou remover esse material. Tá? Então, o extravasamento. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo da técnica, as incisões de Newman, seguindo aqueles critérios, protegendo papilas, incisões para vascularização do retalho, depois da ósseo, o descolamento, e a gente já enxergava um pouquinho de rarefação óssea, nos indicando que ali apareceria fístula. Então, a partir deste ponto, vamos ampliar a loja óssea para acessar não só a lesão, mas também o ápice radicular. Então, está lá feita a osteotomia, localizando o ápice, o material de extravasamento, aqui a gente vê, certo? Sempre o afastador de Minnesota apoiado em tecido ósseo sadio para não machucar e não danificar o nosso periósteo, assim como o coágulo importante. O periósteo é mais importante, ou tão importante quanto, né? Realizado então aqui nessa outra imagem a apsectomia, uma broquinha diamantada, tá? Pode ser montada em peça reta ou não, ou alta rotação. Feito o alisamento da superfície, toda a curetagem até a parte posterior da raiz, em seguida a sutura. Essa cirurgia foi realizada por alunos nossos do curso de atualização em cirurgia do Instituto Orbis, tá? E agora, então, a gente vai precisar fazer a preservação desse caso, para que se mantenha esse incisivo em posição. E a terceira opção de tratamento, um pouquinho mais complicada, então eu gosto muito da apsectomia, curetagem seguida de apsectomia, mas quando houver indicação é necessário fazer a obturação retrógrada via canal, né, ápice radicular. Então ali, ó, indicações. Não se tem certeza da qualidade do selamento apical e eu não tenho material obturador até o corte dessa raiz, então eu preciso preencher aquele conduto com o material, certo? Então nós precisamos fazer um preparo cavitário no ápice para que esse material fique preso, aderido, e esse material não pode ser, não pode danificar os tecidos e a recuperação, a cicatrização. Então, exemplos de materiais que podemos usar. Amálgama, muita gente é contra a amálgama, mas é uma indicação. O próprio IRM,
A gutapercha, se você tiver afinidades de trabalhar com gutapercha, óxido de zinco e eugenol, cianacrilato, são super bond, e o MTA, né? Desses eu acredito que o melhor material seria o MTA. Mas eu vou mostrar aqui esse casinho, a radiografia inicial e final, feita a endodontia, tem um núcleo volumoso. Porque não só faz a curetagem. Não, se eu fizer só a curetagem, tem o ápice desse dente está sem obturação, então está cheio de micro-organismos. Eu não vou conseguir fazer uma limpeza adequada do ápice só com a curetagem. Então a curetagem é a apsectomia. Tá, mas eu acho que essa endodontia não está tão bonita assim, a ponto de, parece que técnica do cone único, desculpe, né? Eu posso melhorar isso daí. Então, curetagem, apsectomia e obturação retrógrada para fazer o selamento correto desses ápices radiculares, tá? Bom, vimos as indicações, vimos os materiais, vimos as técnicas. Por que ocorre insucesso se a gente está fazendo tudo direitinho? Prestar atenção. Má seleção do caso. Se você pensou em fazer curetagem, tinha que fazer curetagem e apsectomia. Elegeu de forma incorreta o caso. Não fez uma avaliação adequada pré-cirúrgica. Tá? Então, o paciente com bruxismo, o paciente com um problema periodontal, falando de casos clínicos, né? Dificuldade técnica do profissional. O profissional não está habilitado, são cirurgias que necessitam de um pouquinho de feeling, de categoria para realizar esse procedimento. Quando o tratamento endodôntico não está satisfatório, se você não remove a lesão por completo e ela recidiva, quando na obturação retrógrada você não faz o preparo, não seca adequadamente essa retrocavidade e o material se desprende do ápice, se esse material é irritante aos tecidos, já falei da recidiva das lesões, dentes com problemas periodontais e dentes com trauma oclusal. Então, analise isso daqui, faz uma avaliação pré-cirúrgica adequada. Vê se está tudo em ordem, seleciona o caso, escolhe a técnica, material adequado. Garanto a você que você vai ter sucesso. Então aí meus contatos para quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, discutir algum caso, questionar também. Eu não sou o dono da verdade, eu mostro aqui a maneira como eu trabalho, mas não é a única forma, eu sei. Existem diversas formas. Põe biomaterial, põe membrana, enfim, né? Mas é a forma como eu trabalho há quase 30 anos e da forma que eu tenho obtido sucesso em minha clínica. Então fico aí à disposição. Lá no meu Instagram, Luiz Francisco Reis, na bio, vocês têm acesso ao canal do YouTube. E aí as demais formas de contato. Facebook, e-mail e o meu site. Espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês aproveitem essas dicas que eu tenho dado aí no canal para que os pacientes de vocês tenham saúde, né? E que vocês possam, então, com bom tratamento, realizar bons tratamentos e, como eu brinco, né? Poder à noite deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Combinado? Até a próxima!